Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque Angileri e Gustavo Henrique vão reforçar o time diante do Fluminense e o Igor Coronado ainda segue como dúvida. E tem um número alarmante da defesa que preocupa demais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Boas notícias, né? Começando a semana, quarta-feira, 7h30 da noite, o Corinthians encara o Fluminense. Olha, o Fluminense, cara, tá numa toada aí com o Renato Gaúcho. Chegou lá, 3 vitórias consecutivas. Tudo bem, no Brasileiro são 2, com gols no finalzinho, diante do Bragantino, diante do Santos, mas é uma campanha considerável, né? O Renato tem esse poder, né? Ele distensiona o ambiente, tava lá o Mano Menezes, né? Com problemas, né, de relacionamento. Bom, isso o Renato não tem de forma alguma. Ele chega ali, resolve, e o Fluminense tem um bom time, né? O Fluminense tem um bom time. Mas o Corinthians terá reforços, porque assim, no derby eles fizeram muita falta, né? Nem todos ainda, né? Tem Hugo Souza, Rodrigo Garro, esses ainda permanecem fora e fazem muita falta, esses dois, especialmente o Hugo Souza, a gente sabe disso. Mas vamos lá, Fabrício Angileri e Gustavo Henrique devem reforçar o time diante do Fluminense. O que acontece? O Angileri ele teve uma lesão, né? Falei pra vocês aqui, ficou muito tempo sem jogar. Quando voltou no calendário brasileiro, com gramado diferente, quarta e domingo, jogou aí meia dúzia de jogos, nem isso estourou. Lesão muscular, tudo mais, mas foi liberado, será liberado para trabalhar a partir de hoje, já com bola, para estar à disposição na quarta-feira, 7h30 da noite. E sim, o Corinthians precisa muito desse lateral esquerdo. Ele faz uma diferença absurda por aquele lado do campo, porque depender de Matheus Bidu ou de Hugo, realmente a coisa não funciona. E o Gustavo Henrique, ele não chegou a sentir uma lesão, ele sentia incômodos. E, cara, o Gustavo Henrique ele perdeu 3 jogos. Ele ficou 2 semanas fora aí. Nem isso, 10 dias. 12 dias. Pelo menos até agora, né? Vai fechar 2 semanas aí. Vai fechar 2 semanas até quarta-feira o jogo. O Gustavo Henrique, cara, quando ele saiu, o Corinthians só bateu cabeça na defesa, né? Porque assim, mesclou defensores ali, Félix Torres com o André Ramalho, depois tirou o Félix Torres, botou o Kaká e não resolveu o problema. Eu já falei aqui que eu não acho que o Gustavo Henrique seja a solução, que seja um zagueiro afirmadíssimo. Eu acho que ele tem problemas, mas ele ainda é o melhor zagueiro do elenco do Corinthians. E aí, pra vocês terem uma ideia, tem uma matéria aqui no meu timão, um abraço pra rapaziada lá, que revela aquilo que a gente tá vendo, né? Corinthians registra pior defesa entre todos os times da Série A em 2025. Ou seja, entre todas as equipes que disputam a Série A, o Corinthians foi a que mais vazou, mais sofreu gols. E simplesmente estamos falando de 26 gols em 25 jogos. 26 gols em 25 jogos. É uma média de mais de um gol por partida. O Corinthians não passa uma partida sem tomar gol. Às vezes passa, né? É que na média essa é a sensação que a gente tem. Então, me parece muito claro de que há um problema defensivo que precisa ser corrigido se o Corinthians quiser pensar em alguma coisa nessa temporada, beleza? Mas ok, volta o Angileri, volta o Gustavo Henrique. E aí tem que ver qual será o parceiro do Gustavo Henrique, né? Acho que isso também não está confirmado, porque né, nenhum deles está jogando bem. Nem o André Ramalho, nem o Félix Torres, nem o Kaká. O João Pedro Tchoca foi arquivado, então será Gustavo Henrique mais um, que a gente vai descobrir mais próximo da hora do jogo. O Angileri entra na esquerda, tudo mais. Como eu falei, o resto segue sendo desfalque, com exceção do Coronado, que ainda é dúvida. Porque, cara, eu acho que foi o Vessone que fez um desabafo, assim, né? Poxa, o Coronado, quando a gente espera que ele vá dar conta do recado, que ele vá substituir o Rodrigo Garro, que ele vai ter uma sequência, o cara sente um trauma no ombro, uma pancada no ombro, passa a semana inteira no CT e não vai pro jogo contra o Palmeiras. E agora, de novo, não dá pra confirmar ele diante do Flu. Por conta de um trauma no ombro. Que trauma é esse no ombro? Deslocou, tirou do lugar, tem como resolver, é só dor. Porra, não dava pra jogar contra o Palmeiras, não dá pra jogar contra o Fluminense. E aí a gente fica esperando pelo Coronado, né, pelo investimento que é feito nele, pela bola que ele joga, inclusive, que é dito por todos os jogadores do elenco.
Já falei pra vocês, eu falo com caras do Corinthians e aí pergunto, né, como é que é o Carrilho, não sei o quê, o Coronado. Todos eles falam assim, irmão, que o Coronado joga. Mas e aí? E no jogo? Por que não tá acontecendo no jogo? Então, assim, é uma pena. É uma pena que ele ainda, hoje, a gente não possa saber se o Coronado pode ser cotado, se dá pra contar com ele ou não, porque, enfim, não dá pra saber. O fato é, Angelelli e Gustavo Henrique estão retornando. E o Coronado ainda é dúvida, e se não jogar o Coronado, aí tem que ver o que vai fazer, né? Se o Memphis recua, vai Romero, ou aquela função para o Breno Bidon não funcionou, muito mais pelo sistema adotado do que propriamente por individualidade dele, mas tem que entender o que o Ramon e o Emiliano vão fazer se o Coronado não puder jogar. Diante do Fluminense, que é um time que também é forte no meio campo, mas também tem os lados muito potente, né, com o John Arias, com o Samuel Xavier, o Paulo Henrique Ganso, que está voltando a jogar, tem o Martinelli, que é muito bom, tem o Everaldo, que faz gols, o Cano, então nem se fala. Então, assim, cara, é um time chatinho para enfrentar, tá? E o Corinthians precisa dar uma resposta rápida depois da pancada que sofreu no derby. Não sabe nem de onde veio, né? Então tem que se reagrupar rapidinho para poder encarar o Fluminense, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, agora no meio da semana. O que vocês acham que deve acontecer? Qual deve ser a escalação? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!